3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig Mises, Mary Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Eu vou fazer uma pergunta delicadíssima. É uma pergunta que eu acho relevante de fazer. Em virtude do que foi dito. Você fez um post no MBL. Falando que eles trazem menores e dominam a cabeça deles. Sim, dos marmanjos espertos, né? Isso. E aí um rapaz disse que o seu apelido no escritório era Cuceta. Dizendo que você daria o cu para os integrantes do MBL. Sendo menor de idade. Eu vi essa história. Eu queria entender um pouco de onde veio esse apelido. E você se defenda da afirmação. Cara, o escritório do MBL é um lugar muito de zoeiras muito pesadas, assim. Nunca me incomodou, pessoalmente, as brincadeiras. Todo mundo fazia com todo mundo. Então, esse apelido, de fato, existiu. Mas é uma piada, um bullying com estagiário. Eu era estagiário e rolava esse bullying. Uma piadinha ali e tal. Acho bobo, mas nunca me ofendi com isso. Nunca foi algo problemático no MBL, nunca foi algo que eu levei pro pessoal ou eles. Nunca fui abusado, nunca vi isso no MBL, nunca... o meu tweet foi numa linha de um jovem menor de idade, com a cabeça não formada, sendo instrumentalizado por marmanjos espertos. Politicamente e moralmente, não... E eles trataram como... uma questão... Não, você tanto queria que... Vê que doideira, pareceu. Tanto queria que você era o Cuceta. Ah, sim, então eu vi isso. É isso que ele deu a entender. Então, aí que tá, eu não sei de novo, porque era uma piada muito interna do escritório, e aí isso surgir depois na militância, não sei, me parece que foi algo vazado pra tentar me atacar. Porque eu nunca vi problema com isso, uma piada boba com estagiário. Também eles, até onde eu me recordo, nunca foram pra um lado maldoso nesse sentido comigo, sempre foi uma piadinha, tipo, ó o Cuceta aí, tal, estagiário, vamos zoar estagiário. Agora que eu saí, nunca foi um problema, em 6 anos. Aí agora que eu saí, isso surge, e olha como é idiota, porque aí o rapaz que falou isso gerou problemas pro MBL, porque ele deu a entender que eu era abusado no MBL. Então olha a maldade dos caras, olha a perversidade dos caras, num ponto de que eu nem sei se foi, eu não acho que tenha sido algo a ver com o MBL em si, de maldade pra espalhar isso, porque seria ele se incriminando. Tinha acontecido alguma coisa, né? Eu acho que, cara, vazou essa história e o cara, antes de tentar me machucar, tentar me atacar ali do lado do pessoal, porque, de novo, não pode falar que me vendi por cargo, não pode falar que me vendi, não pode falar que eu saí por like. Como não tem nada pra me desabonar o meu caráter, restou ataques pessoais. Então ele pescou alguma coisa ali e tentou me atacar com isso, mas... E você nunca deu culpa a ninguém no MBL? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. É importante perguntar de forma séria, porque... Eu tenho, assim, várias críticas ao MBL... Mas essa não é uma delas. Abuso... Não, jamais. Jamais. Muito bom, muito bom. E, de novo, é o tipo de coisa que a gente tava falando. A galera, às vezes, vem com tanta raiva tentar atacar o MBL que pega coisas que não existiram e desabona as provas verdadeiras, os casos reais de coisas sendo denunciadas. Isso não é uma delas, definitivamente. Boa. Muito bom. Mano Vitor? Pausa. Meu querido, me conta aqui. Novamente, quem é Ben Ponte? Me conta um pouquinho como foi, por exemplo, como foi sua relação com a sua família, como foi sua infância. Em especial, qual foi a sua primeira memória? Minha primeira memória, uau. Cara, eu lembro da minha primeira memória. Foi um aniversário de 2 anos, em 2004, eu no colo da minha tia Maria José. Minha primeira memória.
E, cara, eu tenho 24 anos, nasci em São Paulo, sou criado em São Paulo. Morei muito tempo na Santa Cecília, no centro, depois na Casa Verde, um pouco em Higienópolis. Minha família sempre se mudou muito. Você se considera uma pessoa de classe média, classe baixa? Cara, classe média baixa, por incrível que pareça. Muita gente acha que eu sou playboy e tudo mais, mas classe média baixa. A minha mãe é empresária, tinha uma advogada empresária, tinha umas galerias, tipo aquelas galerias da Liberdade. Meu pai é sargento da Polícia Militar. Então, o meu pai trazia uma estabilidade, mas a minha mãe, às vezes, por ser empresária, também fechava muitas lojas, abria outras. Então, eu sempre me mudei muito. Então, eu tive fases de um pouco uma condição melhor financeira, outras não tanto. Um tempo eu consegui morar na Santa Cecília, no centro, perto das lojas dela. Outra, eu morei na Casa Verde, numa casinha bem mais humilde. Alguns períodos da minha vida eu estudei em escola, ali todo o ensino de creche, né? Foi escola pública, depois consegui estudar no Mackenzie, fiz todo o ensino fundamental, o ensino médio no Mackenzie, onde hoje eu faço faculdade. Então foi um pouco ali, conturbado, mas nunca me faltou nada. Meus pais sempre deixaram muito na minha educação, no meu bem-estar. Quem é católico na sua família? Meus pais. Meus dois pais e meus avós. Né? E aí ali eu fui batizado, fiz catequese, fui crismado. Sua infância foi sempre na missa, regularmente? Não tanto. Era aquela típica família católica brasileira. Ia de vez em quando na missa, uma vez no mês, Quem é a pessoa talvez. mais católica da sua família? Cara, mais católica. Minha mãe. Minha mãe é bem católica. Minha mãe é bem católica. Ela ia todo domingo na missa mesmo. Às vezes durante a semana também. Mas eu não tanto. Eu era aquela família mais tradicional católica brasileira, né? E qual foi o seu primeiro sonho? Meu primeiro sonho? Cara, nossa, meu Orinho do céu, velho. Nossa, essa pergunta ninguém fez, cara. Meu primeiro sonho, que eu me lembre. Cara, meu primeiro sonho. Nossa, você me quebrou nessa. Qual foi seu sonho mais recorrente da infância? Mais recorrente na infância, cara. Eu lembro que era sempre um sonho no Mackenzie, no colégio, que eu tive ali dos 7 aos 14 anos, que era eu num corredor brigando com Coringa. Sem nenhum sentido. Mas eu sempre sonhei muitas vezes eu no corredor do Mackenzie brigando com Coringa. Da série animada do Batman. Do Animated Series. Agora, meu primeiro sonho... Grande objetivo de vida. A gente fazer de outro jeito. Porque o primeiro sonho vai ser difícil de lembrar. Tá, pensei que fosse primeiro sonho... Mas também bom, foi bom. Essa informação foi legal. O Coringa foi da hora. Foi da hora. Cara, meu primeiro sonho, foi um sonho que eu fui bem longe, aliás. Fui bem longe. Eu queria ser piloto de caça. E aí, desde criancinha, assim. E aí eu estudei até dos 12 ou 17 pra AFA. Pra Academia da Força Aérea. E aí eu acabei meio que largando porque... Acabou não seguindo a carreira militar por causa do MBL? Não. Primeiro foi porque isso foi um pouco antes do MBL. Porque eu descobri que eu não poderia ser piloto de caça em si. Porque é um limite de altura pro cockpit. As fabricadoras exigem que você tenha ali, acho que é no máximo 1,70. Então não sobrou nada pro Chadinho? Não sobrou nada pro Altinho. Sobrou nada. Porque tem aquela cápsula de plástico, é um plástico no fim das contas. Sim. E ele, no calor, que é muito forte nas manobras dos caças, de fabricação brasileira. E os que o Brasil importa, porque em outros países não tem tanto esse limite, varia muito de caça para caça. Sim. Mas, via de regra, a Força Aérea Brasileira não expõe um teto ali para não ter muito problema. No calor, aquilo se expande e se retrai. Sim. Então, eles exigem que você tenha um recuo da sua cabeça com o topo. Então, eu já não conseguiria. Qual que é a altura máxima? Acho que é 1,70. Caraca! Tanto que todos... Tem que ser mainland pra fazer... Todo piloto é bem baixinho, assim. E aí meu irmão falou Você tem quanto? 1,88. Seria impossível. Eu poderia pilotar... Pessoa mais alta do MBL. Cara. Era mesmo? Ex do MBL, era. Enquanto eu era. Era eu e o Beraldo Cocenaro. Nossa, eles saímos, então agora não tem... Mas aí meu irmão me falou, cara, mas você já viu que tem limite de altura, né? E eu estudando assim, todos os dias, durante 4 anos. Falei, não é possível, cara, calma aí. Não é possível. Aí eu poderia ser de helicóptero e de transporte. E de caça em si, não. Eu falei, então, cara... Queria ser de caça, de caça. E, mano, isso dava pra caramba, física, tudo. Eu acho que... E eu ia bem nos simulados. Eu acho que daria pra fazer assim.
Mas foi meu primeiro grande sonho, meu primeiro grande objetivo. Aí eu larguei, aí eu comecei economia no Mackenzie e parei no segundo semestre pra entrar no MBL. Mas sempre gostei mais das exatas, assim. Humanas, mais exatas, mas como eu estudei muito tempo matemática, física, pro concurso da Academia da Força Aérea, eu fui muito pras exatas, assim. E aí eu já engatei com economia em seguida. E a escola era boa pra você? O Mackenzie? Era. No sentido de, tipo, você tinha muitos amigos? Como era a sua relação? Cara, eu era, por incrível que pareça, eu era popularzinho, dava bem com todo mundo, mas eu também era meio tímido. Então eu era aquele menino tímido, dava bem com todo mundo, assim, era piadista, mas também era meio na minha. Não era muito extrovertido, mas conseguia me relacionar bem. Então foi maravilhoso. Passou desapercebido ali. Passei desapercebido, mas com bons amigos e transitando bem, assim, não fui recluso, não. Sua família, quando você decidiu entrar na política. Uhum. Primeiro, qual foi o seu motivo pra você entrar na política? Uhum. Qual foi sua motivação nesse sentido? Sim. Por que você queria entrar na política? Cara, é uma coisa que eu carrego até hoje. Eu tenho muito medo de morrer e ser esquecido. Assim, é um motivo meio egoísta, mas eu quero fazer coisas grandes, porque eu quis fazer coisas grandes e, portanto, positivas para outras pessoas que fossem lembradas. Então, eu quero saber Cuidado que você pode também ser o Hitler! Não, pelo amor de Deus. Coisas positivas, eu falei, coisas positivas. Eu quero que, sei lá, eu quero ter um impacto na vida de um moleque de favela, por exemplo, que, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não saiba que fui eu, mas que eu consegui melhorar a vida dele. Então eu consegui fazer ter uma oportunidade dele mudar de vida. Mesmo que ele não saiba que eu fui eu, mas eu acho que eu vou estar vivo ali na atitude. Então eu quero ser lembrado. Sempre quis ser lembrado. Por alguma coisa grande. Por pessoas que eu amo, que eu não amo, que eu conheço, que eu não conheço. Então, muito de entrar na política foi uma noção de eu quero ser lembrado, eu quero estar na história. Você acha que quando você foi crescendo o seu perfil, você foi um pouco satisfazendo esse sentimento? Não, porque não é de aparecer. Eu não realizei nada ainda pra ser lembrado. Não era... Você foi visto. Eu fui visto, mas não lembrado. Exato. E isso é uma coisa que eu vou trabalhar, assim, nas próximas décadas. É uma coisa que é muito ainda a ser feito. Eu não queria ser visto, eu queria ser lembrado. Então, cara, eu quero ser lembrado, quero fazer coisas grandes, quero fazer coisas importantes, quero fazer coisas que realmente transformem. Eu quero poder deixar para meus netos um meu país de uma forma melhor, não um país melhor que não o meu. Eu não quero ir para outro país e levar eles comigo. Você é uma pessoa viajada? Cara, eu já fui para os Estados Unidos e para Paris, mas quando era criança. Não viajei mais, mas quero viajar, cara. Não tive muito tempo isso porque uma das coisas que eu não entendo muito no MBL, da onde vem o patriota? Porque o MBL sempre foi patriota. Uhum. O MBL tá uma coisa que sempre teve ali. Um sentimento patriótico muito forte. Cara, do MBL eu não sei dizer. De onde você tirou o seu sentimento patriótico? Cara, foi lendo O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Tinha 16 anos, li na escola. Aquele tipo de leitura que você lê meio obrigado, não quer, mas você acaba gostando. E aí ali eu comecei a entender que, peraí, cara, a gente não é qualquer país. Eu não posso tentar emular aqui eu não quero ser uma Austrália, eu não quero ser uma grande Austrália, eu quero ocupar a nossa posição de poder no mundo e o nosso destino manifesto. Então eu comecei a interessar muito por história, muito por Darcy Ribeiro, pela ideia de Nova Roma, pela origem, pelos financiadores das grandes explorações, Ordem de Cristo, Portugal, Roma, como aquilo que viria a ser o Brasil se formou. Então, o meu patriotismo vem muito mais disso. Vem muito mais do que a gente pode ser. Porque eu acho... Cara, me incomoda muito a ideia de que os primeiros homens a pisarem na Lua não foram portugueses. Foram os bárbaros. Isso me incomoda muito. Porque mostra que em algum momento a gente saiu do nosso caminho. Foram os americanos. Bárbaros? Foram os americanos. Deixa eu chamar de bárbaro. Não. Vamos lá. Eu tô trazendo um retrospecto, Yorin. Um retrospecto. Tô brincando contigo, velho. Tô brincando. Você entendeu? Tô brincando. Não, pô, tu que não vai até agora nos Estados Unidos. Não, porque... tô brincando. Porque é o seguinte, nós fomos os primeiros a atravessar o mar. Era, portanto, a nossa missão histórica também colonizar os céus. Sim. E a gente não ter feito isso mostra que a gente falhou em algum momento. Não fomos bárbaros, fomos puritanos, velho. Pode ser, mas é aquela galera ali. Aquela turma ali. Aquela gente que a gente... Tu falou como português agora. Exato, é meu sangue português.
Aquela galera que a gente subjugava. Mas eu queria que fosse nós. Eu queria que fosse a nossa bandeira da Ordem de Cristo na Lua, não a bandeira americana. A bandeira do Império Brasileiro, pelo menos. Que remete, portanto, à Ordem de Cristo e tudo mais. Então, o meu patriotismo vem muito mais do que a gente pode ser. E, cara, eu acho demais. Me atrai muito a ideia de que o Brasil é pacificado racialmente. A gente consegue ter a qualidade de todos os povos. O melhor dos indígenas, melhor dos negros, melhor dos europeus, a fé católica. E todo mundo vive em harmonia. Então, a gente não tem... A beleza da miscigenação é que você não tem uma sociedade rachada, você não tem conflitos raciais como nos Estados Unidos. Portanto, nós somos pacificados e grandes para conquistar o mundo. Me incomoda que a gente não consiga fazer isso. Então, o meu patriotismo é muito disso. Vendo que a gente pode ser, do que a gente tem para ser e do que a gente não é. Eu acho que do meu lado vem muito mais disso. Sim. Uma aspiração do que a gente pode ser e que é o nosso destino manifesto ser. Porque a formação do Brasil tem um toque divino, cara. Coisas que aconteceram na história que não era para acontecer. Não era pra corte portuguesa ter vindo aqui e, portanto, ter concretizado a gente como um Reino Unido. Um Principado do Reino Unido. Não era pra gente ter conseguido naturalmente conseguir manter uma unidade territorial desse tamanho. Com Dom Pedro e o Bonifácio viajando o Brasil e pacificando conflitos. O Brasil me parece um milagre. Ainda por cima grande, rico e pacificado, com um povo extremamente diverso. Isso eu acho de uma beleza, eu acho de uma dádiva, assim, espetacular. Portanto, nós temos o dever de fazer isso. Tornar algo grande. Que é pra ser algo grande, nasceu pra ser algo grande. Não ser algo grande me incomoda muito. Muito. E eu acho que as soluções pro Brasil são extremamente brasileiras. Eu não consigo ver tudo que rola nos Estados Unidos e achar que tem que copiar aqui. Eu acho que nós somos uma coisa muito nova. E as soluções têm que ser muito novas também. Óbvio, tem um beabá. Liberalismo, liberdade econômica, capitalismo de mercado com uma democracia liberal. São beabás é o mínimo denominador comum em quase todos os países desenvolvidos. Agora, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita aqui, do jeito brasileiro. O patriotismo vem muito disso. Mas a pergunta é... Perguntar, eu espero que você não ache que eu tô sendo ofensivo. Uhum. Não é meio estranho que até aqui Vossa Senhoria tenha atacado muitos dos símbolos brasileiros, como samba, funk, futebol. Os ataques do MBL foram inúmeros ao Eu Neymar. nunca ataquei o samba e o futebol, pelo contrário, eu adoro samba, adoro pagode. Então, mas eu vi muito isso, eu vi muito essa noção de que Porque o abrasileirado não serviria. Então, eu acho isso um erro. Eu acho um erro porque eu acho que serve. Eu acho que o funk cara, tem uma legitimidade, sim. É uma expressão. Futebol também. Tem, com certeza. Você não vê como põe isso? Não. Porra, os ingleses Então você gosta dos símbolos que o Brasil realmente tem? Sim. Eu acho que, como tudo no Brasil, essas coisas são deturpadas. O funk deixou de ser um Claudinho Bochecha pra ser uma coisa, um instrumento do crime. O samba deixou de ser Tá na mão de bicheiros. Tá na mão de bicheiro. O futebol é a mesma coisa. Agora, o carnaval, por exemplo, é a mesma coisa. Sim. Agora, ele em si não é um problema. Eu acho que é um problema muito maior. É um problema... Você não rejeita a sua legitimidade como símbolo? Não. Eu rejeito a forma como a gente usa esses símbolos. Como os nossos problemas corromperam esses símbolos. Por exemplo, política. Política é uma coisa. Agora, a política brasileira é um problema. Política é um problema? Não. Mas política brasileira é um problema. Porque elementos externos corromperam ela. Mesma coisa esses elementos culturais. Funk, por si só, eu não tenho esse problema de achar que não é música. Acho que é música, sim. Samba, eu adoro. Gosto de escola de samba. Gosto de assistir os enredos. Mais do que, inclusive, eu gosto de assistir os desfiles na Globo. E a história e tudo mais. As histórias, enfim, todo o enredo. Futebol eu gosto, em Copa do Mundo. Só acompanho a Copa do Mundo. São Paulino, mas não acompanho no dia a dia. Uhum. Mas eu não acho que seja um problema, não. Eu acho que é muito mais a forma que a gente trata esses símbolos hoje e como problemas nossos corromper esses símbolos. Agora, os símbolos em si podem e devem ser resgatados. Então, por exemplo, você não olha pro rap, por exemplo, de cima para baixo. Não. É uma expressão legítima. Até porque se a gente for fazer isso... então, por exemplo, futebol. Pão em circo. Tá, então os ingleses estão errados?
Porque eles que criaram o futebol. É uma nação desenvolvida. Ou os franceses estão errados? É uma nação desenvolvida. Os portugueses, os espanhóis, a Europa, que hoje é o grande fenômeno do futebol. Bom, eu acho que isso não é um problema. O funk não é um problema, o rap não é um problema, o hip hop não é um problema. Eu acho que o futebol não é um problema. O problema são os nossos elementos ruins que contaminaram essas áreas. Isso eu acho o problema. Agora, eu acho que atacar essas coisas, atacar diretamente o brasileiro comum. E entender o brasileiro comum como retardado que deveria ser tutelado. Não acho que seja isso. Eu acho que o brasileiro é perfeitamente capaz de se autodestinar. É o que eu penso. Isso é diferente, velho. Isso é diferente do que o médico geralmente fala, velho.